Amados, queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita e eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é franqueada. Também quero agradecer carinhosamente a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra do Senhor. Muito obrigado e Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Meu muito obrigado. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu quero falar de uma missão que Jesus nos deixou. Que missão é essa? Pregar o Evangelho, anunciar a sua palavra. Nós estamos sabendo que, segundo as Escrituras, o tempo está próximo. Jesus está voltando. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, despertarmos para uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que realidade é essa, meus irmãos? Pregamos o Evangelho. Para isso foi que Jesus nos chamou. Para isso foi que Jesus nos capacitou. Para isso foi que recebemos uma ordenança do Senhor para pregar este Evangelho. E este Evangelho tem que ser pregado pela igreja. Pregar o Evangelho não é uma missão somente do pastor, somente do missionário, do dirigente, do presbítero, do diácono, não. A missão de pregar o Evangelho é para todos os seres humanos. É para todos aqueles que já confessaram, aceitaram a Jesus como o seu legítimo Salvador. A missão do Evangelho, de pregar o Evangelho, é para todos nós que já confessamos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo e volto a dizer, o sacrifício de Jesus foi por todos os seres humanos. Que pena lamentável é que todos não aceitam esse sacrifício. Todos não reconhecem este sacrifício. Louvado seja Deus. Porque se todos reconhecessem o sacrifício de Jesus, não teria ninguém fora da presença de Deus. Mas nós precisamos nos despertar. Nós precisamos tomar uma decisão urgente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus poderia enviar uma comitiva angelical dos céus à terra para pregar o Evangelho? Pode. Tem esta autoridade. Tem este poder. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus nos transmitiu esta confiança, nos deu esta liberdade de eu e você
pregarmos este evangelho. Você já parou para imaginar? Você já analisou quantas pessoas necessitam ouvir da minha e da sua boca a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas não atentam para este sacrifício. Muitas pessoas se prendem, não querem desenvolver esta missão para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, com a máxima urgência, colocar a mão no arado, se colocar à disposição aí. Louvado seja Deus, para anunciar este evangelho. Este evangelho que tem o poder de transformação, que tem o poder da libertação. Este evangelho que tem o poder para mudar a história, a vida de qualquer ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, meu querido e meu amado irmão e minha irmã, eu e você temos esta responsabilidade dada pelo nosso Deus. Por isso é que eu lhe disse que é hora de despertarmos por uma realidade urgente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu lhe pergunto, o que você tem feito para fazer algo para o reino de Deus? Será que você tem se colocado à disposição? Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem se colocado à disposição para cooperar, para fazer, para cumprir com a sua missão? Porque a missão de pregar o Evangelho, como já disse, é de todos nós. Então, queridos, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu peço a você que carinhosamente abra sua Bíblia em Mateus 28. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus 28. Eu quero começar com os amados a partir do versículo 18, onde Jesus se apresenta, se aproxima do seu discípulo e falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando algumas pessoas às vezes temem aí porque imagina que vai estar desprotegido. Muitas pessoas se recusam aí porque imaginam que vão sozinhos. Não. Nós vamos entender a partir desses versículos aqui, e eu peço que você analise com bastante cuidado, que quando você se coloca à disposição para ir, você vai estar indo sobre a proteção do Senhor Jesus. Daquele que disse no versículo 18, todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então perceba-se que o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, recebeu do Pai esta ordenança, este poder. O Pai transmitiu esta autoridade sobre céus e terra ao seu Filho Jesus Cristo. Então nós estamos executando uma missão que é do Senhor, mas uma missão daquele que comanda céus e terra. Todos os seres humanos, louvado seja o nome do Senhor, todos aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus, eles estão indo sobre a autoridade de Jesus Cristo. Autoridade é capacitação. Autoridade é você receber uma ordenança daquele que lhe ordena aí e que não lhe desampara e que não lhe deixa só. Então nós estamos indo, fazemos a obra de Deus debaixo da autoridade daquele que tem nos céus e na terra. Senhor Jesus Cristo está conosco, Ele não nos envia sozinho, não nos deixa só em nenhum segundo, em nenhum momento das nossas vidas.
Então o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que no versículo 19 existe uma ordenança. Para quê? Ide, portanto, fazer discípulo. Esta é a missão da igreja, fazer discípulo. A igreja que não gera discípulo, a igreja que não faz discípulo, ela não pertence ao reino de Deus. Ela não é a igreja de Jesus. Louvado seja Deus. Porque a igreja que recebe, que tem a presença de Deus, que anda na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, ela faz discípulo. Ela gera discípulos, porque é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 19, o Senhor ordena: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Aqui inclui todos os povos da terra, todos os seres humanos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as tribos, línguas e nações estão debaixo desta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quero deixar claro que para esta promessa se cumprir, o que temos que fazer? Temos que lançar a mão no arado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que fazer a nossa parte. Você não acha bom ser salvo? Você não acha maravilhoso servir a Deus? Você que se considera um salvo está debaixo desta ordenança de Jesus. Louvado seja Deus. Porque assim como nós pretendemos alcançar a salvação, como nós alcançamos a salvação através de outras pessoas que também se colocaram à disposição para nos trazer a mensagem da palavra de Deus, outras pessoas também necessitam. E aí, a missão agora é nossa. A missão agora é minha. A missão agora é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. O discípulo tem que ser feito, tem que ser lapidado, tem que ser instruído, tem que ser orientado. Para você ser discípulo de Jesus, você precisa obedecer os mandamentos de Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a ordenança, a responsabilidade minha e sua. Não é apenas fazer o discípulo e deixar o discípulo sozinho. Não. Qualquer planta que você planta e você não cuida desta planta, do plantio que você fez, a tendência desta planta, desta ave, é morrer, porque ela não está sendo alimentada da forma que deve ser alimentada. Assim é o discípulo. Você não deve apenas ganhar a alma para Jesus. Você não deve apenas pregar para alguém e essa pessoa fazer a sua decisão de fé. Esta pessoa, ele tem que ter um acompanhamento para que essa pessoa venha crescer estruturalmente, louvado seja o nome do Senhor, baseado na palavra de Deus. Então, a missão nossa não é só fazer o discípulo. Muitas pessoas se alegram quando ganham uma alma para Jesus. E isso nos alegra. Isso eu não tiro a razão. Isso nos alegra. Mas não é somente ganhar a alma para Jesus. Nós temos que cuidar desta alma
como uma planta, louvado seja o nome do Senhor, que nesse momento está sendo plantada, mas que essa planta precisa ser regrada. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, essa planta tem que ser alimentada. Assim é uma alma, assim é um ser humano que faz a sua decisão a Cristo. Muitas vezes, a gente não compreende porque muitas pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam da casa do Senhor, louvado seja Deus, mas é porque a gente não faz, não cumpre com a nossa tarefa por completo. A gente ganha a pessoa para Jesus e não tem o cuidado de ajudar esta pessoa a se equilibrar, até o momento que ele tenha base, estrutura, louvado seja o nome do Senhor, para continuar a caminhada sozinho, dependendo apenas do Senhor. E a gente às vezes não entende por que isso acontece, não sabe por que isso acontece. É falta de cuidado, essa é a melhor palavra, é a falta de cuidado nosso, nós que já temos uma estrutura, louvado seja o nome do Senhor, já temos raízes. Então, se nós não cuidarmos destas vidas, claro que elas não vão suportar permanecer na presença de Deus, porque permanecer na presença de Deus é uma batalha, é uma luta, é uma guerra de todos os dias. Então, nós temos que ter bastante cuidado na hora de fazer o discípulo, porque você tem a missão de fazer, mas também tem a missão de cuidar do discípulo. Então, o versículo 19, ele disse, quem falou? Jesus. Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta aqui é a primeira missão que você deve, após fazer o discípulo, a primeira responsabilidade que você deve assumir é esta aqui: conscientizar o discípulo, que ele agora é um discípulo de Jesus e que ele precisa ter esta obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar o evangelho a toda criatura e também ter a missão de instruir essa pessoa ao batismo, de orientar esta pessoa sobre o batismo. Ensinando, olha o que diz o versículo 20. Preste bastante atenção. Analise cada detalhe destes versículos. Esses versículos são muito importantes. Muitas pessoas leiam isso aqui, leiam a palavra de Deus, e não têm o cuidado de ensinar, de mostrar a grandeza desses versículos. Esses versículos são muito importantes para a nossa estrutura de fé. Então, o versículo de número 20 diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso aqui, queridos, é mandamento de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que disse agora há pouco. Você tem que fazer o discípulo, você tem que orientar o discípulo, tem que instruir o discípulo, ensinar o discípulo, porque é importante você discipular o seu discípulo, você ensinar o seu discípulo. Você já pensou? Tanto de pessoas que estão pregando a palavra de Deus, quantas pessoas que hoje são mestres e que nunca foram ensinados? Você já analisou quantas pessoas que cresceram na presença de Deus, mas sem estrutura, sem base estrutural na palavra de Deus? Então perceba-se que o versículo 20, ele nos manda ensinar, instruir o discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba-se que Jesus aqui nos manda ensinar, ensinando-os a guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje fracassam na fé, na caminhada,
porque não guardam os mandamentos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Louvado seja o nome do Senhor. Para sermos ouvintes da palavra de Deus? É isso que ela nos manda? Não. A palavra de Deus nos manda ser praticante. Ouvir é uma coisa, praticar é outra coisa totalmente diferente. Então, a palavra de Deus, ela não nos chama para sermos ouvintes da palavra de Deus, mas para sermos praticantes, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso aqui é os mandamentos de Jesus. Isso aqui é o que o cristão deve fazer. Guardar os mandamentos da palavra de Deus. Tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Eu sei, queridos, e antes que você imagine, eu já quero lhe dizer, nenhum de nós somos 100%. Nenhum de nós somos perfeito. Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros. Então, tal que nós somos salvos não é por merecimento, não é porque somos dignos. Não. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Nenhum ser humano, eu quero que você entenda isso, nenhum ser humano na face da terra merece ser salvo. Nenhum ser humano. Aqui eu estou incluindo todos os seres humanos na terra. Nenhum ser humano, ouça isso aqui, é merecedor da salvação. Louvado seja Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia. Você sabe que misericórdia é um favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor, somos salvos. Louvado seja Deus. Então, perceba bem que o versículo de número 20 nos ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmão, parou aí? Terminou aí? Não. Ainda existe um mandamento, uma promessa de Jesus para todos nós, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E veja o que Jesus disse na parte B deste versículo. E eis que eu estou convosco. Isso aqui é para quem guarda. Isso aqui é para quem exerce, é para quem faz a vontade do Senhor. Isso aqui não é para qualquer pessoa, meus irmãos. Louvado seja Deus. Isso aqui não é para quem está com um pé na igreja e outro no mundo. Não, senhores. Isso aqui não é para quem aceita Jesus hoje e abandona amanhã. Não, senhores. Essa palavra aqui é para todos aqueles que seguem o caminho de Jesus, para que estão debaixo da ordenança de Jesus. É para quem faz a vontade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias. Por isso é que eu lhe disse lá no início da mensagem, que quem faz a vontade de Deus não está desamparado, não está esquecido, não está sozinho. Irmão, e por que eu passo tantas dificuldades, tantos problemas na minha trajetória, na minha caminhada? Tem momento que eu penso que Deus me abandonou, que me deixou só. Não, amados, não pense desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te deixou só. O Senhor não te desamparou. O Senhor não te esqueceu. Ouça isso, louvado seja o nome do Senhor. Só que toda conquista tem sofrimento. Aprenda isso aqui. Toda conquista tem sofrimento. Agora quero também lhe dizer uma coisa. Não existe vitória sem lutar. Você tem que lutar para conquistar os seus objetivos. Então, quem faz a vontade de Deus, quem anda no centro da vontade de Deus,
quem obedece à vontade de Deus não está sozinho. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Hebreus, o escritor tem o cuidado de dizer, de nos orientar, que Jesus Cristo, ele é o mesmo. O ser humano falha, o ser humano muda de conduta, de opinião, de atitude, mas o nosso Deus não. Então o escritor dos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, lá no passado, hoje, no presente. Louvado não seja o nome do Senhor, e será eternamente. Então, queridos, eu quero deixar esta mensagem para você, para o seu coração. Você que acha que está só, você que acha que está desamparado, que está desprotegido, leve esta palavra. Deus está no controle da sua vida. Deus não te desamparou. Deus não te deixa só. Deus está contigo aonde tu colocares a planta dos teus pés, o Senhor está contigo. E você fique com esta mensagem, e você guarde essa mensagem no teu coração. Mas vamos debaixo da ordenança do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer o ide do Senhor, porque esta responsabilidade, esse dever é meu, é seu, é de toda a igreja, é de todo salvo em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero que você entenda que nós temos esta missão. Que você fique com esta mensagem, que você fique com esta palavra, que você possa ter disposição suficiente para continuar fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.